Bom dia, querida turma, bom dia a vocês, espero que estejam bem, espero que tenham tido um excelente recesso e agora nós voltamos para a segunda parte do curso, não é? Essa segunda parte, que é a parte final, é uma parte menos conceitual e mais concentrada na leitura do material literário, como eu já disse a vocês em determinadas ocasiões, não é? Hoje nós vamos começar uma discussão mais pertinente ao primeiro volume da trilogia do Milton Ratum, O Lugar Mais Sombrio, trilogia que foi lançada em 2017 com o primeiro volume, A Noite da Espera, que é este volume aqui, né, objeto de nossa discussão neste momento. Não é? Conforme delimitação, hoje a aula vai apresentar um pouco a obra, né? Ela tem título A Noite da Espera, Caminhos e Descaminhos de Martim, O Mal de Arquivo e a Memória, A Solidão do Exílio e o Diário, Linhas Descontínuas, Diário, Cartas e Anotações. O porquê deste título? Nós vamos perceber ao longo deste romance, não é, a sua forma. Não é? Queremos analisar principalmente a sua forma, lembrando daquelas aulas em que eu destaquei a associação entre tema e forma como extremamente pertinente para o entendimento da figuração de um passado traumático, tal como a ditadura civil-militar, nos romances contemporâneos. Né? Pensar como que a forma está trazendo também este conteúdo traumático e impactante. Pensar o porquê desta escolha formal neste livro, nesta trilogia. O que esta escolha formal está denunciando? Não é? Por que a escolha de escritas fragmentadas, descontínuas, lacunares, como os diários, as cartas, as anotações, que se configuram como escritas de si mesmo, escritas de si. O que é este conceito de escritas de si? Não é? Então, nós partiremos para esta discussão, levando em consideração todos estes aspectos. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de salientar que esta crítica que eu faço é uma crítica inicial. Por se tratar de uma obra bastante recente na nossa literatura, e por ainda não estar completa, uma vez que falta o terceiro volume para a completude da trilogia, não há ainda estudos aprofundados, críticos, sobre esta obra do Ratum. O que, de certa forma, me impõe um desafio, uma vez que não há referencial crítico a que eu possa me recorrer. E no desenrolar da pesquisa que estou fazendo, né, procuro me ater a determinados conceitos teóricos, os quais grande parte já apresentei a vocês na primeira parte deste curso. Né? Recentemente, alguns artigos vêm sendo publicados a respeito da obra do Ratum, desta obra, né, com a qual me ocupo em minha pesquisa e que trago a vocês como objeto de leitura. E estes artigos começam então a surgir, né, como material crítico referente à obra.
Contudo, no momento em que comecei esta pesquisa, já lá em finais de 2018, em 2019, para o meu TCC e agora aprofundando no mestrado, não havia ainda nenhum material crítico relevante disponível sobre a obra. De certa forma, esta minha investida foi uma investida um tanto quanto desafiadora e também né, relativamente única naquele momento. Contudo, alguns traços em comum, não é? Isso tem a ver com a estática da recepção, que eu já comentei com alguns de vocês em determinada ocasião também, não é? Há traços em comum nesta recepção, no modo como a obra do Ratum está sendo recebida. Os estudiosos, os articulistas, os pesquisadores, nos quais eu me incluo neste grupo, né, têm destacado elementos em comum nesta obra. Então parece que a percepção, quer dizer, a recepção, ela tem caminhado numa direção, neste momento, um tanto quanto semelhante. Um aspecto que está sendo bastante levantado pela crítica é o adensamento na melancolia do narrador. Né? Trata-se de um narrador extremamente melancólico. Então, isso é um traço comum que a crítica tem apontado e que também eu, quando escrevi o artigo e quando escrevi a minha monografia, apontei no meu texto, né? A questão da melancolia do narrador e o que essa melancolia implica, né? Em termos de narrativa. Outra questão que tem sido apontada e que é bastante óbvia é a questão do exílio, porque é um narrador que está exilado em Paris, né? Durante os anos de chumbo da ditadura civil-militar. Outra questão que tem sido apontada, mas talvez ainda de uma menor forma, mas que está sendo meu investimento principal no mestrado, é a questão da figuração da ditadura civil-militar nesta obra do Ratum. Não é? Como eu já disse a vocês, né, nesta trilogia, o Ratum não tem a intenção de escrever um romance político ou um romance histórico, tal qual se propõe outros escritores e tal qual se propõe o gênero de romance histórico. Poderíamos encarar este romance mais como um romance de formação ou um romance geracional, né, que está dando conta da memória daquelas pessoas, daqueles jovens, né, que viveram os anos de chumbo da ditadura e as suas experiências particulares e singulares, né, se formando ali entre os anos 60 e 70, desde a adolescência até a vida adulta. Né? Todas as suas experiências, sonhos, ilusões, desilusões, fracassos, né? Experiências de vida comum associadas e mescladas com o momento traumático da ditadura civil-militar. Muito bem. Então, como o próprio Ratum coloca, este romance, apesar de não ser um romance político propriamente dito, ou trazer a ditadura de uma forma não tão traumática como outros romances contemporâneos trazem quando lidam diretamente, por exemplo, com a experiência da tortura, da perseguição, da prisão política, é um romance que está ambientado na ditadura civil-militar, de qualquer forma, né? Como nós já discutimos. Há outros romances, não é? E aí existe uma gama de romances, como já discutimos em aulas anteriores, romances contemporâneos, que tratam da ditadura civil-militar. Mas há diferentes perspectivas de tratamento, não é? E nós vimos isso na primeira aula, a respeito do tratamento da ditadura civil-militar, não é?
Nós temos narrativas que vão dar conta da tortura, outras que vão dar conta das experiências de prisão política, outras que vão dar conta da resistência, outras que vão dar conta das vidas comuns, né? E outras que vão dar conta, por exemplo, dos exilados. Nesta trilogia, nós temos aqui, não é, uma mescla principal de narrativas, na verdade, né, que estão se estabelecendo em torno de vidas comuns naquele momento, principalmente dos jovens em formação e da experiência do exílio, né, dessa experiência traumática também do exílio. O narrador e protagonista deste romance, o jovem Martim, começa o seu livro, a sua narrativa, em Paris, não é, como vocês percebem, num cenário extremamente melancólico. Não é? Nós falamos sobre isso na última aula, quando lemos o conto Bárbara no Inverno. E daí que eu proponho a vocês pensar, quando vocês estiverem lendo, né, e até como forma de responder aos comentários aqui, quando vocês estiverem lendo o romance, perceberem as semelhanças com as crônicas, né, com os núcleos temáticos presentes nas crônicas e com o conto também. Né? Nós percebemos que nessa leitura da primeira parte do livro há referência a uma das crônicas, né? Aquela crônica da tarde delirante no Pacaembu. Não sei se vocês perceberam. Né? É como se a escrita do Milton Ratum estivesse se desenvolvendo nestes romances. Bom, mas o livro ele começa com o narrador no exílio, em Paris, inverno e silêncio, nenhuma carta do Brasil. Né? É indicativo este início, primeiro porque já ressalta o cenário desolador e traumático do exílio associado ao inverno, né? Inverno e silêncio. Isso é um cenário extremamente melancólico associado ao exílio. Nós vimos que quando lemos aqueles textos sobre o exílio, nós vimos que o Edward Said aponta para essa mentalidade de inverno do exílio, porque o inverno é uma estação associada à tristeza, à melancolia, né? A queda das folhas das árvores, a solidão. O exílio é uma experiência de solidão. E o exílio é também uma experiência melancólica e de extrema perda. Você está fora de sua terra natal, deseja a volta à sua terra, mas não consegue. Né? E o exilado então está entre estes dois pontos. E Martim está. Engraçado que nenhuma carta do Brasil. Então existe uma correspondência com o lado de lá, né, que é apontada neste cenário aqui do início do romance. Né? Então, eu gostaria de destacar isso, principalmente, né, desta melancolia que é pertencente ao livro, que está presente no livro, não é? E a gente começa, então, lendo algumas páginas do início para a gente Só um minutinho, gente. Coisas do ensino remoto, né? Como vocês já bem sabem. Acabou de chegar uma encomenda para mim, né? E eu tive que parar aqui
Deve ser um livro, né? Nesse ponto, as aulas síncronas seriam mais interessantes devido a esta interação. Né? Isso vai aparecer no meu vídeo e eu não vou saber tirar. Mas vamos lá, né? Voltando. Por isso que eu fiquei um tanto quanto confuso aqui. Mas assim, o que eu gostaria de destacar que eu gostaria que vocês prestassem atenção é nessa forma fragmentada e lacunar do diário que está associada intrinsecamente à melancolia, às perdas. Né? O narrador é um narrador extremamente melancólico. E por que dessa melancolia? O livro esclarece desde o início. Né? Aos 16 anos, seus pais se separam, né? E ele perde o contato com a mãe. E aí vai com o pai para Brasília. O pai, que é extremamente autoritário e de certa forma pode figurar a ditadura civil-militar. Ele pode ser um representante, tanto é que ele é apoiador da ditadura, né, do regime ditatorial, do governo ditatorial, certo? Então, assim, eu gostaria que vocês prestassem atenção principalmente a isso, né? A esta característica dualista entre o pai e a mãe. E este jovem, que é um jovem que perde, não é? E este contato com a mãe e deseja ansiosamente revê-la. Não é? E isto faz com que tal só um minuto, gente. Acho que chegou mais alguma coisa aqui. Não sei não. Vou ver se alguém vem me falar. Enquanto isso a gente vai pensando aí nessa questão. Acho que não, né? Então vamos voltar aqui. Vamos voltar a pensar neste aspecto da forma do romance, né? Esta forma que é uma forma que catalisa os traumas do sujeito, né? Traumas associados à sua melancolia. Na verdade, a melancolia está associada aos seus traumas. Mas qual é o trauma principal aqui? O trauma principal aqui nem é tanto de ordem histórica, política. É um trauma subjetivo. Né? É a separação dos pais, né? É a perda do contato com a mãe e o desejo frustrado de revê-la. Nós vemos que a primeira parte do livro, que eu estabeleci a divisão para vocês, vai terminar justamente no momento em que o Martim deseja rever a mãe, né? E parece que este momento vai acontecer no hotel em Goiânia e não acontece. E ele passa então uma longa noite, né? E daí o título do livro, né? A vigília desta noite, desta espera, a espera pela mãe, que não aparece, né? Então é preciso pensar nisso, né? É preciso pensar também nos conflitos com o pai e na sua formação mesmo, né? Na sua formação. Por isso um romance de formação. O romance de formação ele acompanha a trajetória do indivíduo ao mesmo tempo que acompanha a trajetória da sociedade na qual está incluído este indivíduo. Trajetória esta que se dá entre avanços e recuos e no meio deste tempo tenebroso da ditadura. Junto aos seus amigos do colégio, depois da universidade, né, que formam a tribo de Brasília. Né?
Então ali a gente vê, por exemplo, o desenvolvimento de Martim, seu primeiro beijo, não é? Então toda a formação de uma juventude de modo extremamente fragmentado, estilhaçado, tendo em vista que é um período que faz com que as vidas sejam as vidas incompletas. Não se dá para ter certeza do dia que vem, não é? Uma vez que a atmosfera de terror predomina, e nós percebemos isso no livro, né, que faz diversas referências ao período ditadura. Referências não, porque ele está contextualizado. A narrativa se contextualiza no período da ditadura, né, e há referências a acontecimentos reais daquele momento, como a passeata dos 100 mil, o assassinato de estudantes no Rio de Janeiro, a invasão dos campi universitários, né, pelos militares. Todo esse clima de terror está ali colocado. Mas também percebemos os traumas individuais de Martim, né, que rememora no exílio, né, todos esses acontecimentos, tendo em vista talvez a possível busca de uma identidade sempre rarefeita e sempre sem pontos fixos, né? No exílio, então, ele vai atrás de suas memórias arquivadas em diários, cartas, anotações, fragmentos, talvez buscando a si mesmo, como nós dissemos, e usando deste arquivo, né, numa instância derridiana, poderíamos dizer, do mal de arquivo, né, o sujeito é impulsionado a buscar, né, a sua constituição, e na solidão do exílio, então, ele vai rememorando. Ele que sempre escreveu e reescreveu, é um narrador que está sempre escrevendo, anotando, e faz da escrita uma espécie de refúgio, uma espécie de entendimento de si mesmo, uma espécie de terapia, né? Nós vemos no texto do Foucault sobre as escritas de si, em que ele faz um apanhado filosófico de filósofos antigos sobre as escritas de si, né? Dois principais, três, na verdade, três principais aspectos relacionados às escritas de si. A função de arquivar a memória, a função de garantir correspondência e a função de garantir uma certa ascese, um certo exame de consciência, né? E tudo isso se articula de alguma forma neste romance, né? Nos diários e nas cartas. Então, para a gente sistematizar isso um pouco, eu vou ler aqui alguns trechos do meu texto em que eu falo sobre o diário e o arquivo, né? Sob a sombra escrever-se, diário e memória de um tempo sombrio. Começo com a citação do Maurice Blanchot, que nós vamos ler, inclusive, né? Escrever um diário íntimo é colocar-nos momentaneamente sob a proteção dos dias comuns, né? Então, assim, eu gostaria que vocês pensassem, né, nessa é algo um tanto quanto complexo, né, no momento da leitura, mas pensem o porquê dessa escolha formal do Milton Ratum. Porque, e isso vai em direção ao que eu estou pesquisando atualmente, o que reflete a forma lacunar, descontínua do diário, das cartas, das anotações, dessas escritas fragmentárias e dispersas, né?
o que tem aí da experiência conjunta e coletiva de seres que viviam sob a repressão, tanto a repressão do Estado quanto a repressão familiar, não é? Então é preciso pensar nisso. Bom, escrever-se sobre as sombras da noite, sobre as sombras do medo, sobre as sombras de um período repressivo, faz com que a escrita de Martim, jovem, exilado e melancólico, desenvolva-se em um profundo contexto traumático. Está marcada pelos interditos de duras perdas advindas do âmbito familiar e do âmbito histórico. Com efeito, tal narrativa abre espaço para a potencialidade das escritas de si, especialmente do gênero diário, fundamentalmente presente na construção do romance A Noite da Espera. A escolha por essa forma de registro, que pode levar a várias possibilidades interpretativas, ganha força diante dos traumas, da solidão e das perdas tão presentes no texto de Ratum. Ao manter o diário, o narrador procura se reconstituir, reunir fragmentos e vestígios de seu eu, manter-se abrigado e principalmente tentar elaborar seus traumas e suas dores. Então aqui eu começo justificando de certa forma o porquê desse gênero aparecer no romance. Lembrando que não só o diário aparece, mas cartas, anotações fragmentadas, que no segundo volume se multiplicam. Então, devemos procurar analisar a escrita diarística sob a conjuntura vivida pelo protagonista no romance. Salienta-se a priori o caráter lacunar, repetitivo e fragmentário do diário, escrito sob a proteção dos dias comuns, concordando com a assertiva de Blanchot sobre o gênero. Entre os teóricos das escritas de si, há concordância em afirmar tal registro como promovedor da liberdade, desvinculado de regras específicas, aberto à busca de si, e instaurador de um espaço reconfortante diante da solidão. O diário conforta, o diário estimula a vida, o diário afasta a morte. Pelo diário rompe-se a censura, pelo diário fixa-se a memória, evita-se o esquecimento. O diário é uma maneira possível de viver ou de acompanhar um momento da vida, segundo Lejeune, tornando-se por vezes um sofrer solitário, testemunho mudo, quase sempre a reconstituição, quantas vezes penosa e repetitiva, das insuficiências e fraquezas de seu autor. Com efeito, é por esses rastros e vestígios do vivido que serão identificadas as pistas sobre a vida de Martim, sobre seu sofrer e suas fraquezas durante a separação de seus pais, a ida abrupta para Brasília, o momento repressivo da ditadura civil-militar e o estar no exílio. Luzes e sombras de uma longa noite, lugar-tempo do isolamento, da reflexão e do medo. A noite, o diário, o exílio e os inúmeros deslocamentos se articulam nessa interminável busca de si mesmo em meio à solidão, em meio à espera, à angústia, à repressão e à tristeza. Ora, escrever um diário mostra todas essas facetas reunidas, mostra que a escrita se faz como um anteparo da busca de si mesmo. Pensem em um sujeito extremamente traumatizado e melancólico. O melancólico é aquele que não consegue superar sua perda e vive constantemente assomado por estes fantasmas de um passado não cicatrizado, de um passado não resolvido. Após o afastamento da mãe, Martim se adensa
em plena solidão e melancolia. E busca constantemente por esse objeto perdido que é a mãe. A mãe aparece repetidas vezes nos sonhos. E quem aí gosta, né, de interpretações freudianas vai entender o que eu estou dizendo, né? Porque essas neuroses de repetição que se manifestam de diversas formas, e uma delas é pelos sonhos, né, dizem respeito a esse sujeito traumatizado e melancólico, que não conseguiu superar a sua perda. E Martin utiliza da escrita, e aqui está colocado no livro, inclusive para conversar de modo ilusivo com a sua mãe. Imaginem, ele perde o contato com a mãe e não tem uma relação muito boa com o pai, que é um pai extremamente autoritário e repressor. As cenas em que o pai aparece são sempre cenas muito pesadas, em que a sombra do pai está ali como aquele que vigia, aquele que controla. Não é? Isso na primeira parte que a gente está aqui colocando. E a mãe se antepõe a isso. Contudo, Martin se ressente do fato de a mãe ter separado do pai, estar vivendo com outro homem, que é o artista, e pelo fato também de ela não ter levado o Martin junto para morarem juntos, como era o prometido. Então, tudo isso é exacerbado pelo período ditatorial, não é? Os traumas do Martin são exacerbados por esse período também traumático e repressivo. Mas a situação dele, ela não é uma situação que só acontece neste tempo. Por isso que o romance ganha em universalidade, uma vez que os traumas do Martin são traumas que podem ser vividos por qualquer um, em qualquer parte do mundo e em qualquer época. Né? Contextualizou-se na ditadura, por uma escolha do Ratum em pensar em um romance geracional e de formação de uma geração deste momento, né? E trazendo também as memórias desta geração que viveu sob o período de repressão, mas né, esta vivência poderia ter sido experienciada em qualquer período histórico, não é? Mas o período histórico da ditadura exacerba ainda mais os sentimentos traumáticos e dolorosos vividos pelo narrador, não é? E aí que entra o diário como uma forma de reconstrução e de conhecimento de si. E às vezes, inclusive, como uma forma de tentar narrar estes traumas. Né? Martin se afiança na escrita como um empreendimento de saúde. E nesse sentido a gente adota uma perspectiva do Deleuze. Né? Gilles Deleuze fala da escrita como uma espécie de empreendimento de saúde. Derrida também vai falar disso, né? Da escrita como fármaco, né? Aquela que pode curar as dores ao mesmo tempo que também é veneno. É veneno porque a escrita ela não dá conta, a linguagem não dá conta da complexidade do real. A linguagem é representação, e a gente já falou sobre essa questão da representação. Não é? A linguagem se estilhaça para dar conta de representar certas
certas experiências que são inenarráveis. E daí essa forma fragmentar, essa forma lacunar, essa forma descontínua reflete justamente isso. Reflete essa dificuldade de narrar algo que não é possível de narrar realisticamente. E reflete também o passo, a cadência da melancolia, da tristeza profunda, da depressão. Reflete também vidas incompletas, inconclusas, sempre em deslocamento, sempre em indecisão, sempre vigiadas. Pensem em Brasília, no espaço de Brasília que está a todo momento neste livro, mostrando como a liberdade daquelas ruas é ilusiva diante de um Estado que vigia constantemente. Não há rota de fuga, não há esconderijo. O Estado tomou conta de tudo. O Estado tirano e opressor e ditatorial tomou conta de tudo. Como sobreviver à barbárie? Como sobreviver ao caos? Não é? O diário serve para isso, no caso de Martim. E no exílio ele vai reconstruindo as suas memórias. O espaço do exílio também é um espaço desconfortante, recorrendo ao seu arquivo pessoal. Né? Bom, a partir de Inverno e Silêncio, em uma carta do Brasil, o enunciado do Diário de Martim se inicia. Na ausência da pátria, na ausência da língua materna, na solidão do exílio, nenhuma comunicação vinda de lá do Brasil. Nenhum contato ou um contato interditado, a falta, o desejo de recuperar, frente aos fragmentos, aos restos, às ruínas de si. A melancolia se adensa no inverno de Paris, cidade gelada nem sempre silenciosa, onde o narrador se encontra exilado. Curiosamente, Eduardo Said aponta para a relação entre o fenômeno do exílio e o inverno, como nós já dissemos. Nesse sentido, o espaço e o tempo parisienses revelam-se matizados pelo drama melancólico, pelo esvaziamento do eu, pelos assaltos repentinos da memória traumática calcada nas neuroses de repetição. Após o encontro com seu aluno francês, Martim caminha pelo Bois de Boulogne, árvores sem folhas, uma fina camada de gelo no solo, canto de pássaros invisíveis, e tem sua quietude assaltada por lembranças de lugares e pessoas distintos. Como um verdadeiro flaneur, o protagonista percorre as ruas da cidade solitariamente. No exílio, a solidão adquire proporções incomensuráveis. Ademais, como demonstrado, o espaço intensifica sua angústia. O cenário é demasiadamente soturno, com árvores despidas de folhas e pássaros invisíveis. Invisível e vazia também é a vida da personagem. Essa percepção traz à tona suas dores, suas perdas e seus traumas. Um sonho devolve Martim ao seu objeto perdido e amado, a mãe. Doloroso trauma, dolorosa perda em um contexto de cicatrizes individuais e políticas. O reencontro com a mãe nunca ocorreu, e essa frustração o narrador carregará ao longo de todo o romance. Queria ter perguntado: quem demorou, mãe? Quem adiou o nosso encontro? Não disse nada no sonho e fiquei remoendo meu silêncio. Agora, acordado, é tarde demais. Os sonhos serão sempre motivo de destaque no livro. Afloram memórias recalcadas no inconsciente. Reforçam a ideia da repetição, povoam a noite da espera. É pensar nesse título de noite, né? A esse respeito, Freud salienta que o estudo dos sonhos pode ser considerado o método mais digno de confiança na investigação dos processos mentais profundos. Ora, os sonhos que ocorrem nas neuroses traumáticas possuem a característica de repetidamente trazer o paciente de volta à situação de seu acidente, numa situação da qual acorda em outro susto. Isso espanta bem pouco as pessoas. Pensam que o fato de a experiência traumática estar se continuamente impondo ao paciente, mesmo no sono,
se encontra, conforme se poderia dizer, fixado em seu trauma. Nesse sentido, a observação atenta dos sonhos do narrador, presentes durante toda essa longa noite, possibilita compreender os seus traumas, inconscientemente repetidos e aflorados no universo onírico. O reencontro, sempre adiado e finalmente frustrado com a mãe, gera em Martim profundas marcas traumáticas. No exílio, elas se adensam. Distanciado e sozinho, os fantasmas do passado, não plenamente elaborados, atormentam a vida presente do jovem protagonista. Ressentido, ele remói seu silêncio. Ao acordar do sonho, percebe-se em luta contra o tempo. Já é tarde demais. Fraturado, destituído de uma identidade, atormentado pelos espectros fantasmáticos, pulsa diante de si o seu arquivo pessoal, a sua memória guardada e registrada. Está sobre um tesouro pessoal, o passado destinado ao futuro. Naturalmente, impulsionado por essa busca, relerá frase por frase, letra por letra, os seus escritos. Manterá sua escrita como um empreendimento de salvação, segundo Blanchot. A partir desse momento serão traçados 2 diários, o parisiense, correspondente ao presente da Enunciação, e o brasiliense, fruto do arquivo e dos manuscritos datilografados, anotações intermitentes escritas aos solavancos, palavras ébrias num tempo salteado. Com efeito, diário e arquivo se entrelaçam como mantenedores da memória, como registros e fixadores dessa memória, conforme postula Lejeune. É, em primeiro lugar, para si que se escreve um diário. Somos nossos próprios destinatários no futuro. Quero poder amanhã, dentro de 1 mês ou 20 anos, reencontrar os elementos do meu passado, os que anotei e os que associarei a eles em minha memória, de tal forma que ninguém poderá ler meu diário como eu. Terei um registro, um rastro atrás de mim, legível como um navio cujo trajeto foi registrado no livro de bordo. Além disso, a anotação cotidiana, mesmo que não seja relida, constrói a memória. Escrever uma entrada pressupõe fazer uma triagem do vivido e organizá-lo segundo eixos, ou seja, dar-lhe uma identidade narrativa que tornará minha vida memoriável. O diário será, ao mesmo tempo, arquivo e ação, disco rígido e memória viva. Prestem bastante atenção nessa citação do Lejeune, porque ela articula grande parte do que o Martim se propõe a fazer. Ele é um narrador memorialista que está rememorando e recorre ao arquivo do que ele já escreveu. Ou seja, isso que ele escreve no presente é destinado ao futuro. E relendo, ele se reconstrói, ele se percebe. Distanciado no tempo e no espaço, ele está em busca de si. Manter um diário serve também para isso. Serve para você, no futuro, reencontrar o seu passado. Então, o diário também fixa a memória e serve como objeto de memória no futuro para este narrador e para aqueles que mantêm um diário. Mas, no momento presente, no momento em que se está escrevendo um diário, que também já é passado, porque o que se está escrevendo já passou, não é? Mas serve também como autorreflexão, como reflexão do vivido, como forma de encontrar uma possível saída desta solidão. O diário serve como refúgio, como companheiro. O diário também serve como possibilidade de ação diante da inação. Uma vez que o sujeito que se escreve e que escreve no mundo cotidiano parece ser um sujeito que é um sujeito marcado pela frustração e também pela incapacidade de se colocar como sujeito atuante e agente. Né? Nós percebemos isso no Martim, né? Em contraposição a Diná, que é a sua namorada. Diná é ativista, Diná participa da militância política, da militância estudantil daquele momento. E Martim está à parte, porque os dramas de Martim são outros. Apesar de ele estar ali naquela situação, também ser um estudante, ter sido detido logo no início do livro, mas por engano, ele não participa ativamente do movimento político, do movimento estudantil,
não é? Então, nesse sentido, ele não representa diretamente a resistência, mas está incluído nela devido ao momento da ditadura. Mas os dramas de Martins são outros. É a separação dos pais, é um drama mais individual, subjetivo, familiar, é a perda do contato com a mãe que se adensa no segundo volume. Né? Que ele não tem mais contato, nem cartas mais, eles trocam. Isso é muito impactante, isso é muito triste, especialmente num momento como a ditadura militar. E o diário, então, para o Martim vai funcionar como isso. A escrita de si mesmo, a escrita como forma de saúde, como forma de salvação, como forma de, inclusive, de liberdade, não é? Legene fala muito disso também, porque o diário ele não tem regras fixas e definidas, e no diário você desabafa, você, longe da repressão, no caso da repressão do pai, que está catalisando a ditadura, não é? Longe dessa repressão, você se liberta, você se distancia desse momento de sufoco e de asfixia e escreve. E deixa isso registrado para a posteridade de si mesmo, como Martim faz no exílio, em busca de si, recorrendo aos seus outros diários antigos e tudo mais. Por isso que essa escrita vai e volta, apresenta deslocamentos temporais e espaciais, deslocamentos estes que fazem parte, que são muito próprios da escrita contemporânea e que refletem também um tempo traumático. Diante desse pungente trecho, evidencia-se que a partir da escrita do diário, cria-se um arquivo, pensem no arquivo, o qual poderá ser consultado e revisto a qualquer momento. Basta o impulso inicial do mal de arquivo. Ademais, o diário e arquivo se assemelham, tendo em vista que uma escrita desprovida de amarras genéricas, aberta à improvisação, a inúmeros registros da linguagem do colecionismo, tudo pode encontrar lugar em suas páginas. Contas, bilhetes, fotografias, recortes, vestígios. Um universo inteiro de ancoragens fetichistas, sujeito apenas ao ritmo da cronologia, sem limite de tempo nem lugar. E é isso que Martim faz, ele é um colecionador. Nas páginas de Martim, esse colecionismo é registrado. A presença de bilhetes, cartas, fotografias, cadernos, guardanapos, dentre outros, fragmentos e vestígios de uma vida arquivada na escrita diarística. E aqui passamos agora para o mal de arquivo. Como demonstrado, a escrita do diário associa-se à pulsão do arquivamento da memória. Registrar os dias comuns sugere o medo do esquecimento. Pensem nisso. Confere ao futuro a possibilidade de revisitar o passado fixado pela escrita. Contudo, a escrita tem suas armadilhas, uma vez que modifica o vivido, e eu já falei disso aqui também. Escrevemos para salvar os dias, mas confiamos a salvação à escrita que altera o dia, uma vez que a linguagem não dá conta da complexidade do vivido e ela altera esse vivido para possivelmente tentar representá-lo. Escrever não corresponde igualmente ao que se viveu, dados os mecanismos da linguagem, possibilitados de abarcar a complexidade da realidade. Dessa forma, abrigar-se na e pela escrita é, a um só tempo, possibilidade de segurança e de insegurança, já que a escrita modifica os dias, ocasiona mais fragmentações ao sujeito já cindido. No caso de Martim, há 4 sujeitos em cena, prestem atenção. O do presente da Enunciação em Paris, o sujeito da escrita em Paris e o que recorda sua vida no Brasil, aquele da vida em Brasília e o que escreve sobre essa vida. Nesse sentido, diversas vozes atravessam a narrativa do romance, prefigurando o indivíduo rompido e em busca de si mesmo. Justamente é a partir dessa busca que se justifica o arquivo. Movido por suas inquietações, Martim parte em busca de si, inicia uma longa viagem, cujo fim ainda não se sabe, pelos rastros e vestígios daquilo que sobreviveu ao tempo. Rastros de uma memória, e não a memória completa, porque a memória é em si lacunar. Na sombra dos restos, dos cacos, ampara-se e recorre ao seu arquivo. Tirei da sacola papelada de Brasília e São Paulo, cadernos, fotografias, cadernetas, folhas soltas, guardanapos com frases rabiscadas, cartas e diários de amigos,
quase todos distantes, alguns perdidos, talvez para sempre. Na solidão do exílio em Paris, instigado pelas lembranças da mãe advindas pelo sonho, como nós vimos, Martin procura se recompor, atravessa o deserto de si e anseia por sua gênese, por sua origem. Arqueologicamente, escava o seu interior a partir de seu arquivo. Está ancorado na impaciência absoluta de um desejo de memória e procura a estocagem das impressões e a cifragem das inscrições, orientado pela arquê, o começo e o comando. A esse fato, a essa busca incessante da origem, Derrida dará o nome de mal de arquivo. Conforme perspectiva psicanalítica, trata-se de uma pulsão, não é? A pulsão arquivolítica. Derrida está lendo aqui o Freud. Uma pulsão nascida da falta do quê? Da chamada memória, o sujeito desmemoriado. Martin fala que sem a memória dos outros ele não poderia escrever, então ele recorre a essa memória. O arquivo, nesse sentido, pode ser um guardião da memória e oferece ao arquivista a possibilidade de revisitar o seu passado, colecionado e registrado pelos objetos do arquivo. Martin, com efeito, é atormentado por esse mal. Diante dele estão seus rastros, suas pistas. Segui-los-á compulsivamente, como pistas direcionadas a si, ao seu interior. Amparado por esse paradoxal abrigo, o narrador organiza os seus escritos, seus objetos de memória, recorre a eles, é uma pulsão mesmo. Pulsão porque ao mesmo tempo que ele deseja destruir esses arquivos, ele está com esses arquivos diante de si, e a eles recorre. Se o arquivo está organizado em cadernos numerados, e nós vemos isso na forma do livro, vocês veem as numerações, frutos de suas intermitentes anotações. Né? Ele está sempre escrevendo, sempre anotando. Lembrar da figura de Martin, né? Quem é Martin? Martin antes é um adolescente, depois chega, é um estudante, é tradutor, está sempre em deslocamento. A tradução indica deslocamento, é professor, é remador, né? Olha a travessia sempre. E outras características mais. Distanciado em Paris, ele almeja a reorganização, é poeta também, escritor, ele almeja a reorganização de todo esse material e, por extensão de si mesmo, estabelece na leitura de si, na compreensão de si, conforme assinala o professor Reinaldo Marx, que é professor de vocês também, né, que estuda muito a questão do arquivo. Importa quem tem o poder sobre o arquivo, importam os usos que dele se fazem, porque quem cumpre um itinerário, ao mesmo tempo desorganizando e reorganizando o arquivo, é uma espécie de leitor, um leitor indeterminável de antemão, incerto amanuense. Os modos de arquivar e de usar o arquivo são modos de leitura, que ora podem ser os de um leitor autoritário, organizador, que procure um sentido fixo ao conjunto, ora os de um leitor nômade, que circule de forma desorganizadora pelo material e que procure movimentar e estabelecer novas redes, abrindo novos sentidos. Pode-se considerar Martin, nesse sentido, como um leitor de si mesmo, ao mesmo tempo organizador e desorganizador do arquivo. Seus registros estão numerados, estão organizados, mas ele os reorganizará, dando-lhes novos sentidos, os quais poderão oferecer-lhes remédio para seu desequilíbrio. Escrever-se e reescrever-se, lendo-se e relendo-se, é fundamental para seu autoconhecimento. Dessa forma, a maior parte dos registros está sob forma de diários ou cartas, o que implica a importância da escrita de si diante das lacunas, dos interditos, das perdas e dos traumas do vivido. A escrita sempre o acompanha. No meu quarto escrevi dezenas de cartas para minha mãe e fiz anotações em cadernos numerados de 1 a 7. Essa passagem é reveladora da pulsão de escrita e do arquivo, já que evidencia a preocupação do protagonista em sempre escrever e em manter ordenada essa escrita com vistas ao futuro. Escrever, fixar os fatos vividos, arquivá-los. Revelação do medo do esquecimento. Tem medo de se esquecer. Tentativa de simbolizar o real, narrar o real, perturbador e ancorado em inúmeras faltas. Sob essa ótica, Derrida posiciona-se em relação à prática do arquivamento. Não haveria certamente desejo do arquivo, presta atenção a isso, sem a finitude radical, sem a possibilidade de um esquecimento que não se limita ao recalcamento. Só se arquiva, por quê? Porque se tem esse receio da falta, da perda, do esquecimento, em última instância, da morte. A argumentação do filósofo e a argumentação dessa exposição são semelhantes. O medo do esquecimento, o medo da morte.
e o destino ao futuro orientam o narrador arquivista. Qual seria o sentido de manter um arquivo sem esse incômodo da instabilidade da vida? De certa forma, os objetos do arquivo garantem a ilusão de estabilidade e, abertos no futuro, possibilitam um resgate do passado, deveras um resgate arqueológico, como já delineado, tendo em vista verdadeiras escavações em busca de uma suposta origem. Quando Martin abre seu arquivo? Ora, no presente da Enunciação, em Paris, no futuro daquilo que já passou. O arquivo lhe serve como uma luva diante das suas incertezas, dos seus medos e de sua solidão. Inscreve e reescreve a si mesmo nessa busca, embora vã. Em suma, o arquivo relaciona intimamente passado, presente e futuro. Ou, mais uma vez, segundo Derrida, o arquivista produz o arquivo. E é por isso que o arquivo não se fecha jamais. Abre-se a partir do futuro. E pensamos o futuro a partir de um evento arquivado, ou seja, do passado, com ou sem suporte, com ou sem atualidade. Com efeito, orientar-se pelos vestígios e rastros arquivados sugere a volta a si mesmo, o eterno retorno a si, a busca dessa origem ou a busca do tempo perdido. No caso de Martin, sugere ainda a busca pela mãe, o seu objeto amado de perda. No exílio, amplia-se para a busca pela pátria, o lar maternal. Recuperar os traços do arquivo impera em revolver nos escombros o que ainda resta de si próprio na tentativa de uma possível reconfiguração. Os fantasmas do passado não se cansam de atormentar o sujeito melancólico e instigam-no dolorosamente a essa busca. O desejo do arquivo trata-se, segundo Derrida, de uma arqueologia impossível dessa nostalgia, desse desejo doloroso de um retorno à origem autêntica e singular e de um retorno preocupado em dar conta ainda do desejo de retorno dele mesmo. Tais palavras denotam a preocupação de um arquivista, o narrador arconte, ir atrás de si, busca incessante e dolorosa. Para finalizar, preocupa-se, conforme o pensamento de Derrida, encontrar uma associação do fenômeno do exílio vivido pelo narrador com o retorno ao arquivo. Como nós já percebemos aqui, há uma relação. Com efeito, o mal de arquivo ancora-se num impulsivo e interminável desejo de coleção e de registro, já que o esquecimento ronda a memória. A memória se faz entre lembrança e esquecimento. Ademais, supõe a falta, supõe a busca da origem. Se busca, é porque tem falta, tem um desejo. No exílio e sem mãe, Martin é mais do que um ser faltante, é um ser deslocado, desenraizado, sem origem. Instigado por essa situação anfíbia e melancólica, distante de suas referências, recorre a seu arquivo e a seus diários. Em outras palavras, é o desejo que nasce da falta, como havia dito, da ausência, dos vazios, das lacunas. Conforme Derrida, é arder de paixão, é não ter sossego, é incessantemente, interminavelmente procurar o arquivo onde ele se esconde. É correr atrás dele ali onde, mesmo se há bastante, alguma coisa nele se anarquiva, se desorganiza. É dirigir-se a ele com um desejo compulsivo, repetitivo e nostálgico. Olha a nostalgia aí se fazendo presente. A volta ao nostos, ao lugar de origem. Um desejo irreprimível de retorno à origem. Uma dor da pátria, ao exílio aí se fazendo presente. Uma saudade de casa. Uma nostalgia de retorno ao lugar mais arcaico do começo absoluto. Evidentemente, a saudade de casa, a saudade da mãe perdida e o desejo da busca de si impõem ao narrador o mal de arquivo. O medo do esquecimento e a impossibilidade de esquecer determinados fatos não elaborados também auxiliam nessa atividade de colecionador e arquivista. Novamente, salienta-se que tanto um arquivo quanto a escrita são paradoxais na medida em que apenas oferecem um símbolo do real, um fantasma desse real, o qual tanto se perscruta. Os vestígios deixados orientarão o caminho de Martin, sua travessia de remador pelas águas turbulentas de sua vida. Nela, vários deslocamentos serão feitos, revelando a instabilidade absoluta de seu eu. A escrita arquivada e registrada sob a forma de diário fundamenta essa viagem, esse descaminho, caminhos e descaminhos de Martin. Que o arquivo seja aberto e desvelado. E assim eu encerro esta primeira parte da discussão deste romance. Peço desculpas aos contratempos iniciais, às coisas que acontecem naturalmente, mas é isto, meus caros. Prestem atenção aos caminhos e descaminhos de Martin, deste herói, anti-herói, em formação. Não só a formação de si, mas de toda uma geração entre os anos 60 e 70, assomadas e invadidas por um período
extremamente traumático e ditatorial, que fazia de suas vidas incompletas, lacunares e nunca certas do amanhã. Não é? Pensem no diário como forma de registrar a memória, como forma de se destinar ao futuro e como forma de aplacar um tanto quanto a solidão, o medo do esquecimento e, em última instância, o medo da morte. A escrita, como veneno e remédio ao mesmo tempo, né, pode dar essa ilusão de segurança. Pode funcionar como uma espécie de terapia. Né, e pode tentar fazer com que esse sujeito melancólico se sinta mais seguro de si. Apesar de seus traumas repetidamente retornados nos sonhos ou nas ilusões delirantes que o Martim vivencia. Pensem também no clima de terror da ditadura civil-militar na vida desses jovens estudantes em Brasília. E da resistência mesmo desses jovens estudantes, do movimento estudantil, do clima cultural, não é? Como que nos interstícios possíveis eles conseguiam viver, mas tinham que viver nesses interstícios, impedidos da plena liberdade, vivendo sob uma longa noite da espera e da volta da democracia. E assim, eu encerro para o bem de todos e a felicidade geral da nação. Um abraço, senhores. Eu já estou para lá de Bagdá.